Boa noite a todos, meus companheiros das sextas-feiras, né? Alguns rostos, toda sexta eu vejo aqui. Isso é muito bom, porque nós formamos um grupo e quanto mais tempo nós passamos juntos, mais criamos uma energia positiva, uma energia conhecida. Isso é muito bom, tá? Então, mas primeiro vamos agradecer, né, a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre, a espiritualidade de luz que nos conduz até aqui. São eles que nos amparam, nos fortalecem na fé, na confiança, na vontade de evoluir. Hoje nós vamos falar em evolução, que nós sabemos não é fácil. Acabei de falar para o José, né? A caminhada é difícil, mas nós também sabemos que não somos santinhos, que não somos inocentes, né? E que necessitamos disso. A justiça divina é a única que é a verdadeira, que é soberana, que é absoluta e que é verdadeira e correta. A justiça dos homens nada tem a ver com a justiça divina, né? Então, nós temos que nos alegrarmos por estarmos aqui hoje, reunidos em nome de Jesus. Então, vamos fechar os olhos neste momento, para que essa energia com que todos adentraram nesta casa, que já estava preparada para a nossa chegada, que essa luz permaneça, que essa energia seja assim nossa fortaleza, nossa resolução de seguir a caminhada sem desvios, e que com isso possamos também auxiliar nossos irmãos que se encontram perdidos e desorientados na caminhada, aqueles que buscam atalhos que não levam a lugar nenhum e têm que retornar de novo ao caminho. Que nós possamos ser sempre fortalecidos e com a certeza de que nunca estamos desamparados. Que Jesus nos abençoe a todos, que a espiritualidade me intua nas palavras, porque hoje é um dia de estudo, né? O assunto é mais de estudo do que de reflexão, mas nós precisamos também do estudo para nos situarmos e para termos argumentos, elementos, né, para a nossa caminhada. Nós nunca conseguiremos agir por aquilo que não entendemos. Nós temos que compreender. Mesma coisa que você lê o livro, você lê o texto e não compreende, você não vai conseguir colocar nada em prática daquilo que você não compreendeu. Então nós temos que conhecer. Muitas coisas já conhecemos, mas não custa nada lembrar. A espiritualidade está aí, nos enviando sempre lições através das mediunidades que psicografam, né? Livros e mais livros e mensagens para nos dar subsídios, né? Para podermos aplicar na caminhada, senão fica difícil, tá? Que Jesus nos abençoe. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui porque... O tema de hoje é sobre uma frase de Jesus que nós aprendemos desde criança. Não importa a religião, né? Muitos de nós que somos de berço católico, né? Sabemos dessa frase aí, que Jesus disse, está no Evangelho, né? Na Bíblia, está no Evangelho de João,
no capítulo 14, nos versículos de 1 a 4, ele fala sobre essa frase de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele falou isso na época, não sei, né? Então, com certeza estávamos lá, mas não entendemos nada. Até hoje, muitos não entendem, né? Muitos não compreendem o significado dessa frase. E ela tem um significado tão amplo, mas tão amplo que para você discorrer sobre essa frase, você tem que estudar muito. E mesmo assim, no nosso estágio evolutivo, nós não conseguiríamos chegar. Porque essa frase implica ciência, filosofia, ciência. E ciência muito estruturada. Porque tem astronomia, tem física, tem matemática, então ciências exatas. É uma frase que fala de exatidão, que nós ainda não estamos preparados para compreender, porque ele fala de universo. Então, temos os estudiosos, né, que sabem muito sobre o universo, os cientistas, nós, o que nós sabemos de universo, assim, o básico, mas que não dá ainda para dimensionar, pelo menos para mim, eu não consigo dimensionar, ter assim, fazer assim, ter uma compreensão de universo. Então, acho que a maioria de nós aqui do planeta Terra ainda está nesse estágio. É a mesma coisa que nós estarmos no pré-primário e o professor lá da educação infantil dar uma equação de segundo grau, né, para criança lá de 5 anos, de 4 anos. Vai olhar e não vai entender. Nós sabemos assim o básico. Mas essa frase de Jesus, que parece tão simples, né? Ela implica tudo isso, um autoconhecimento de tudo, de todas as ciências. Então, eu vou aqui passar o que eu tenho estudado, né? Que nós temos que saber o máximo que pudermos nessa encarnação, nas demais encarnações aqui na Terra, com o objetivo de passar de ano, sair do planeta Terra e ir para um outro melhorzinho, que a gente fala que é passar de ano, sair da 5ª série, né? Temos que sair da 5ª série, mudar. Então, nós temos que saber pelo menos o básico para poder passar de ano. Então, vamos lá. O que eu tirei dessa frase, né, de Jesus, uma frase tão curta, mas que implica tanta coisa, que agora nós sabemos quais são as moradas, né? O que significa as moradas de meu Pai. Que Jesus, sempre que falava de Deus, se referia a Ele como meu Pai. Aí nós, assim, né, simples mortais, terráqueos, né, já criamos Deus conforme a nossa imagem e semelhança. Porque nós somos perfeitos, absolutos, né? Até não faz muito tempo nós achávamos que a Terra era fixa e que tudo girava em torno da Terra. E que nós, e muitos ainda, a maioria, ainda acredita que somos os únicos seres no universo. Os seres inteligentes, os bonitos, né? Nós somos bonitos. Porque quando pede para alguém desenhar um extraterrestre para você, ele vai desenhar um ser defeituoso, todo estranho, sem noção do que é um extraterrestre. Porque nós nos achamos lindos e maravilhosos, né? Então, o que nós fizemos? Desenhamos Deus à nossa imagem e semelhança. Então, desde criança a gente sabe como é Deus. Todo mundo aí sabe como que é a imagem de Deus? Se alguém quiser falar, pode falar. Como que é a imagem de Deus que nós criamos?
Barba branca. Exatamente, um velhinho. Mas por que foi um velhinho? Não podia ser um jovem, bonito, né? Por que foi um velhinho, será, que nós criamos? Porque o velhinho geralmente é aquele que traz a sabedoria. Então ninguém ia desenhar um jovem tatuado de 20 anos. Desenhou um velhinho com cara de bonzinho, lógico, uma barba branca, o cabelo branco, a barba branca e um olhar bondoso. Mas a nossa imagem e semelhança. E no livro dos Espíritos está claro, quando Kardec pergunta aos Espíritos o que é Deus, ele não perguntou quem é Deus. Kardec perguntou o que é Deus. Então, Deus, um ser supremo, né? Conhecedor de todas as coisas. Ninguém deu uma definição, os Espíritos deram uma definição humana para Deus. Mas como nós aqui na Terra necessitamos ainda de tudo que seja palpável, nós precisamos de coisas materiais, então nós criamos a imagem de Deus. A de Jesus, né? Jesus, segundo está lá no livro há 2000 anos, Jesus era humano, então ele tinha uma figura. Jesus dá até para representar como um ser humano. E diz que era muito bonito. A constituição física dele muito bonito, semelhante à de Maria, que também era muito bonita. Eles eram espíritos puros que encarnaram aqui, então eles tinham uma constituição perfeita, praticamente perfeita. Eles eram bonitos para os homens, né, e mulheres, para o ser humano daquela época, né? Então, voltando lá nos mundos, né, que nós criamos, só para dizer que nós achamos que somos o centro do universo, eu sinto muito, mas nós não somos. Como dizia Chico Xavier, nós somos o cisco do cisco, né? Ou seja, nós somos um grãozinho de areia. A Terra é um grão de areia no universo. Nem nós nem contamos bem. É a Terra é como um grão de areia no universo. Então, para você ter ideia do que é o universo, a gente não consegue mensurar. Você não consegue ter, assim, mensurar, medir. Você não consegue medir, assim, nem na sua imaginação. Se a Terra é um cisquinho, você imagina. Você consegue medir? Não. Tá? Então, hoje nós vamos falar, né, sobre há muitas moradas na casa de meu pai. Assim, o básico do básico, porque existem estudos profundos a respeito dessa frase, porque implica muita coisa. Mas aqui para nós que estamos desejando evoluir, nós devemos pelo menos conhecer, saber que existem outros mundos que são mais felizes que a Terra e outros mais infelizes, né? É uma pena. Mas se a Terra é ruim, tem gente que acha ruim, tem gente que acha bom, depende do momento que você está vivendo na Terra e da resignação, do conhecimento espiritual que você tem. É bom, a Terra tem, porque existe lugar pior, tá? Então vamos lá. No livro dos Espíritos, no capítulo 3, eu trouxe em slides, né? Quem quiser acompanhar é bom, para me dar também assim uma sustentação, né? No capítulo 3, sobre o assunto há muitas moradas na casa de meu pai. Então, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Isso é Jesus dizendo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver,
também vós aí estejais. João escreveu isso no capítulo 14 do Evangelho, né, do Novo Testamento, que são as palavras, né, de Jesus, o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento fala dos profetas, né, do povo hebreu. Então, o Novo Testamento é a partir da vinda de Jesus. Olha que Jesus disse. E tem gente, por isso que eu digo, João escreveu. A Bíblia nós sabemos que foi traduzida, né? Jesus falava em aramaico, eles escreveram numa língua desconhecida para a maioria dos habitantes da terra hoje, uma língua antiga, e foi traduzida para o grego, para o latim. Então, algumas palavras, a gente vê aí alguns textos da Bíblia, né, e fala, nossa, negócio assim, Jesus, né? Jesus falou isso, Jesus, será? Então, não temos tudo que é do homem, isso daí, grifo meu, viu? Tudo que é do homem não é perfeito. Então, uma palavrinha pode ser mal interpretada, pode ter sido mal traduzida. Mas essa de Jesus, olha o que ele disse, que ia preparar o lugar. E aí o que o ser humano faz? O que o ser humano faz até hoje, pleno século 21? Está comprando lugarzinho perto de Jesus. Tem gente que vende, tem gente que compra. Porque Jesus falou que ia preparar o lugar. Tem gente que está esperando Jesus voltar. Eu perguntei para um colega uma vez, que ele estava dizendo, logicamente, da religião dele, que no entendimento dele, só quem é da religião dele que está salvo. Ainda mais eu que sou espírita aí, que eu não sei onde eu estou, né? Acho que ele falou isso para mim, né? Mas não tira a minha convicção. E aí eu falei assim, mas quem te garante? Eu falei assim, mas e esses que já morreram? Bom, eles se transformaram em pó. Eu falei, e aí? Bom, e aí Jesus vai voltar, vai pegar esses que foram transformados em pó e trazer a vida de novo, porque eles habitaram a terra. Eu falei, nossa, mas Jesus vai ter todo esse trabalho de novo, vai para o pó, tira do pó. Eu falei, gente, isso daí é perda de tempo. Eu falei, mas quem falou isso? Aí ele falou o nome lá da pessoa que começou a religião dele, né? Eu falei, mas quem te garante que ele estava certo? Aí a pessoa fica sem palavra, né? Porque tem coisa que tem que ter lógica. Então, uma pessoa querer te vender, porque Jesus disse que ele ia lá, ia preparar o lugar, e uma pessoa te vende o lugarzinho lá que é próximo de Cristo, que você vai pagar um bom dinheiro por isso, e você acredita, você está precisando estudar mais, refletir mais e raciocinar. O raciocínio lógico, gente. Nós temos que ter fé. A doutrina espírita é a única que não ilude. A doutrina espírita não ilude ninguém. Nós temos que ter raciocínio lógico. Tem coisa que não tem sentido, não tem lógica, né? E aí outros ainda que compram, né? Os que estão vendendo bem, né? Como se fosse um agente imobiliário, como fala, um corretor de imóveis, né? Vendendo um pedacinho lá no céu, que eles falam que é o céu, né? Que Jesus está lá esperando. E que Jesus voltarei e vos retirarei para mim. É por isso que alguns entendem errado, que se você não estiver na religião lá determinada, Jesus não vai te retirar, né? Então, agora nós vamos ver assim alguns trechos que são orientações dos espíritos, né, para nós refletirmos. Tudo aqui leva à reflexão. Se você já tem assim um raciocínio lógico, acho que todos nós aqui já temos,
Você vai refletir sobre isso. E não adianta discutir com quem ainda não chegou nesse estágio. Se ele acredita que existe um terreninho lá, que ele vai comprar e vai lá, né? Nós temos que respeitar esse momento evolutivo que a pessoa está. Aí vem a orientação dos espíritos, né? Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai a que Jesus se refere é o universo. Aquele mesmo que eu falei que nós ainda, no nosso estágio evolutivo, nós não temos condições de mensurar ainda. E olha que muita coisa a ciência tem nos mostrado. Hoje em dia existem, né? Nós conseguimos ver imagens, figuras. Não faz muito tempo, nós achávamos que a Terra era quadrada. Na época do descobrimento do Brasil, achava-se que a Terra era plana. Eles tinham medo do Oceano Atlântico, porque de se aventurar no Atlântico, que eles viam aquela massa de água, os europeus. Só que eles achavam que em determinado ponto, aquilo ia acabar e ia cair, porque ainda achavam que a Terra era quadrada, né? E aí, né, passaram-se, né, séculos, e aí, século 21, alguns estão dizendo que a Terra é plana, mesmo a Terra estando sendo mostrada do espaço, porque hoje em dia existe foto, existe filme, existe tudo. Nós temos satélites no espaço que mostram como é a Terra. Dá para ver as muralhas da China do espaço, coisas maravilhosas. Algumas coisas dá para ver, algumas construções humanas que são gigantescas já são mostradas do espaço. A Terra girando, não dá para nós sentirmos, a Terra gira em torno de 253 mil quilômetros por hora. Alguém sente a Terra girando como se fosse um carro? Não. Gente, o universo é maravilhoso, perfeito, criação de Deus. Então, como que dá para imaginar que Deus é semelhante ao ser humano, um velhinho de barba branca? E não existe assim, são dimensões. O universo, não existe divisão. Igual você fala assim, nossa, eu vou nessa rua aqui, ela vai terminar ali. A Terra vai terminar. Não tem, é tudo. Tem a Terra, tem os planetas, tem as galáxias, mas é tudo junto, vão mudando as dimensões. Não existe divisão, ó, esse quadrado aqui é do sistema solar. Ninguém entra, ninguém sai. Não existe. Por isso nós podemos evoluir e passar para muitos mundos, né? Para outras galáxias até. A casa do meu Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Vocês viram que é infinito. Aí vem o livro dos espíritos, né? Kardec pergunta, porque Kardec aproveitou, né? Nós já sabemos, quem tem algum conhecimento da doutrina espírita sabe que quando chegou ao ponto, né, que o homem estava pronto para receber a comunicação dos espíritos, os espíritos se manifestaram. Começaram aos poucos, não foi se dando trabalho, até que falou, não, essa turma aí é difícil. Ô povo difícil, teve que fazer espetáculo, né, para começar, que foram as mesas girantes. Mas já existia comunicação dos espíritos na antiguidade, em vários povos, né? E em vários lugares, mas não era dada atenção. Mas chegou o momento em que teve que chamar atenção, a espiritualidade teve que chamar atenção, que começou lá na França, né? Que era o berço
depois da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Então a França estava top de linha, né? Então começou lá o movimento das mesas girantes, aí chamou atenção. O ser humano gosta de coisa que chama atenção. Até hoje nós gostamos de assistir, só passa na TV coisa ruim, porque é o que a gente gosta de saber. Tem muita coisa boa acontecendo no mundo, mas você liga no jornal, só dão notícia ruim. Por quê? É o que dá ibope que eles falam. Porque o ser humano gosta disso. Aí a espiritualidade aproveitou e chamou a atenção através das mesas girantes. Kardec, que era um estudioso, ele era curioso porque ele queria conhecer e saber. Ele foi estudar e descobriu que existiam seres inteligentes querendo passar mensagens através desse movimento. Então, ele começou num trabalho sério com um grupo de pessoas que levaram a seriedade dessas comunicações e compilou, né, fez, né, o Livro dos Espíritos, organizou o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro espírita organizado por Kardec. Então, vem lá, das perguntas 172 até 188, fala sobre o tema de hoje. Aí Kardec pergunta, né, na 172, para os espíritos: nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Os espíritos respondem: não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, porém as mais materiais e distantes da perfeição. Olha como nós estamos longe, né? Então, não é a nossa primeira encarnação, também não será a última, graças a Deus, né? Não será a última. Não será a primeira porque já vivemos em mundos primitivos. Aí vem a 173. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? Aí vem a resposta: pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior. Então a gente costuma falar assim: nossa, aqui na Terra, vou fazer de tudo para não voltar mais. Depende, você volta quantas vezes for necessário, né? Aí a 173, então podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente, somos velhos conhecidos aqui. Já conheço esse daí. É que a matéria muda, o corpo muda, mas o espírito está ali. Tanto que temos aqui conosco, né? Aí na plateia, aqui comigo, né? Estão aí ouvindo, estão participando conosco, muitos que estão sem matéria, mas muitos conhecidos que falam assim: nossa, te conheço, né? Te conheço de outras encarnações. A gente brinca, mas é verdade. Estamos aqui unidos, tanto encarnados quanto desencarnados, ligados às vezes por muitas encarnações. Podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Seguramente. Podeis já ter vivido em outros mundos, bem como na Terra. Para encarnar, segundo eu li, já estudei sobre isso, você não retroage. Então, uma pessoa que já evoluiu, não precisa mais encarnar na Terra, ele não vai encarnar na Terra. Ele já está lá no mundo mais feliz que a Terra. Para que ele vai encarnar aqui? Né? Ele pode estacionar. Pode estacionar. Nós vemos aqui, igual a gente fala, nossa, está tendo expurgo, né? As notícias que nós temos já está acontecendo o expurgo aqui na Terra. Mas são espíritos que são levados
para outros planetas menos adiantado. Mais adiantado não. Se você ainda não está preparado, você não vai mais para um mais adiantado. E quem está mais no adiantado vai querer voltar? Ele vem em missão. Tem uns que vêm em missão. Mas você vir sem necessidade ou para evoluir já não tem mais sentido. Você já passou por essa fase. Agora por missão tem. Jesus veio. Ele é um espírito puro e encarnou na Terra como missão. É uma necessidade reviver na Terra? Não, não é uma necessidade. Mas se não progredistes, podeis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode até mesmo ser pior. Então, se você está naquele estágio, não adianta. Aqui no planeta Terra, né, nós somos, né, muitos de nós, muitos já retornaram, né, ou foram para outros mundos superiores, exilados de Capela, que é a raça adâmica, né? O pessoal fala, é a raça adâmica. Nós conhecemos assim a historinha do Adão e Eva, né? Que a Eva veio da costela do Adão, umas histórias assim, bem infantis para o nosso espírito infantil, né? Que para dar um entendimento, mas já é uma noção, não é? Há vantagem em voltar a viver na Terra? Nenhuma vantagem particular, a resposta dos espíritos, a não ser que se venha em missão, aquilo que eu falei. Tem muitos espíritos aí em missão, vêm por amor. Olha que amor, gente. Você querer sair de um lugar bom para vir para a Terra, tem que ser um amor muito grande. Os espíritos que vêm em missão, eles têm um amor muito grande, que nós também ainda não conseguimos atingir. O nosso amor é limitado. Nós amamos quem nos ama, amamos o esposo, a esposa, os filhos, o amigo. Gostei daquele amigo, amo ele. Mas aquele lá não gostei não. Você ama aquele lá? Não. Então nosso amor é relativo. Mas os espíritos que são evoluídos e vêm em missão, eles têm um amor tão absoluto que a gente também não consegue compreender ainda, porque nós não sentimos esse amor. Olha como é difícil ser humano nessa terra aqui. Fácil não. A gente não sabe de nada. A gente está tão longe de tudo que a espiritualidade fala, que nós só temos que correr e caminhar e fazer o melhor para chegar mais perto deles, porque cada coisa maravilhosa que a gente ainda não consegue. Aí então, a não ser que o espírito venha em missão, pois então se progride como em qualquer outro mundo. Aí vem a 175A. Não seria melhor continuar como espírito? Né? Se é tão difícil aqui, não posso ficar como espírito? Não. Ficar-se-ia estacionário. E o que se quer é avançar a Deus. Então você fala assim, nossa, tem que voltar para a Terra? Não queria não, queria ficar aqui na espiritualidade, está melhor. Mas aí você estaciona, porque aqui é a escola. É o que você está passando que vai te ajudar a evoluir, que vai te fazer evoluir. Então não adianta fugir. A 176. Os espíritos, depois de se haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se nesses sem jamais terem passado por aqui? Sim, como vós, estão falando, como vós em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode se fazer no outro. Mas vamos fazer aqui mesmo, que a gente já conhece, Difícil, mas a gente já sabe como é. Aí vem a 176A. Assim, existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Há muitos, e em diversos graus.
Então, espíritos que vieram de outros planetas, que estão encarnando agora, nós temos assim, vislumbres, né, notícias de algumas coisas aí, que você fala assim, nossa, tá circulando uma notícia aí que eu nem vou passar à frente, também não li, uma pessoa me falou, falei, você nem me fale os detalhes que eu não quero saber, se alguém está sabendo, vai saber do que eu estou falando, mas eu não vou entrar em detalhe, de uma coisa assim que é, para mim, no meu estágio evolutivo, abominável para o ser humano, que diz que aconteceu. Eu nem questionei se é fato ou se é fake. Mas se for fato, são espíritos que ainda não é de mundo, que vem de mundo primitivo. Assim, uma coisa bem abominável mesmo, que não vale nem a pena a gente passar à frente, porque nós temos que passar coisas boas à frente, tá? Se alguém ficou sabendo, está sabendo do que eu estou falando, não é o caso da gente levar. Também não questionei se é verdadeiro ou se não é, envolvendo pessoas importantes, não brasileiros, não sei, porque não me aprofundei e não deixei a pessoa acabar de contar, porque quando ela começou a contar eu achei abominável, que meus ouvidos não precisam e nem meu cérebro precisa saber daquilo. Então, existem. Aí você fala assim, nossa, como que essa pessoa, como que um ser humano tem coragem de fazer determinadas coisas? Ele está saindo do mundo primitivo, vindo aqui pela primeira vez, talvez, né? E ainda está com um pezinho lá no mundo primitivo. Então, faz coisas que nós já fizemos e não fazemos mais. Mas existe. Por isso que existem, aqui na Terra, existem vários tipos de espíritos encarnados. Mais adiantados e menos adiantados. Pode-se reconhecer, a 176B, pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito se encontra pela primeira vez na Terra? Isso não teria nenhuma utilidade, é aquilo que eu estou falando. Tem coisa que a gente não precisa ficar pensando, pesquisando, aí vou saber se é verdade, vou saber se é mentira, vou saber como foi, quem foi, por que foi, não interessa. Por quê? Em primeiro lugar, nós ouvimos todos os dias aqui, olhar para você. Cada um olhar para si, não para o outro. 177. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Não, porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau. E se o universo aqui que eles estão falando é infinito, uma coisa infinita é infinita. E onde todos os espíritos, onde os espíritos nada aprenderiam de novo. Se existem mundos no mesmo grau, né, de adiantamento, de atraso, não adianta você ficar mudando. Você vai aprender, você vai passar pelas mesmas coisas. E não vai, para você não vai valer nada. A 177A pergunta, como então explicar a pluralidade das suas existências no mesmo globo? Aí vem a resposta, eles podem ali encontrar de cada vez em posições bastante diferentes, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Cada vez que nós encarnamos, nós passamos por experiências diferentes ou pela mesma experiência que nós não conseguimos vencer. Até nós vencermos todas. Geralmente a gente repete de ano, então tem que fazer tudo que a gente não conseguiu ainda completar. É isso que demora, né? Os espíritos, a 178, os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já vivemos? Sim, quando tem uma missão a cumprir para ajudar o progresso.
Então aceitam com alegria as tribulações dessa existência, porque lhes fornecem um meio de se adiantarem. Os espíritos que chegaram à pureza, como Jesus, eles encaram qualquer desafio. Não são como nós, qualquer pisadinha falsa a gente já se acaba, né? Eles não, aceitam com alegria, porque é o adiantamento. Isso não pode também acontecer como expiação, e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes a mundos inferiores. Os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogradam. Então, aquilo que eu falei, ninguém retrograda, né? Ninguém volta. Sua punição, pois, é de não avançar e de ter que recomeçar as existências mal empregadas, no meio que convém à sua natureza. É como a gente fala, né? Que a gente tem recebido notícias, também não vamos ficar preocupados com isso, vamos fazer a nossa parte para evoluir sempre. Notícias de alguns espíritos que não retornarão na Terra, porque a Terra está entrando no processo de regeneração. Já aconteceram várias vezes. Espíritos que estavam atravancando o progresso, eles não têm mais permissão de encarnar naquele orbe, até que ele atinja a maturidade que aquele orbe está. Porque senão a mesma coisa de uma criança que não aprendeu a ler, e você vai passando de ano, está acontecendo isso, infelizmente, né? Vai passando de ano, isso daí eu falo porque eu vi. Aluno no 6º ano, 5º ano, 6º ano, que não é alfabetizado. Porque não existe, como eles falam, como que fala? Progressão continuada. A progressão continuada. Às vezes é uma criança que tem problema geralmente a criança que não aprende assim, ele tem um problema de aprendizagem mesmo. Não é assim, não é preguiça, não é isso, mas ele tem uma dificuldade. E aí o aluno fica lá no meio dos outros e vai passando. Um dia ele vai aprender. Mas se você não aprendeu lá o começo, uma criança que não aprende, não cai uns tombinhos lá e não vai aprender a andar. Se você deixar a criança lá sentada porque ela vai levar uns tombos, você não quer que ela caia, com medo dela se machucar, ela não vai aprender a andar. Infelizmente existe isso. Mas só que na justiça divina, você não aprendeu, a maioria aprendeu, você vai lá para uma classe menos adiantada, que um dia você vai aprender. Mas você vai ter que voltar e aprender com os que estão mais atrasados. É o que faz com que os mundos progridam, e que é o que vai acontecer com a Terra também. Quais são as 178B? Quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em sua missão ou em suas provas. E é tão fácil falir, né, gente? Nós aqui que estamos no planeta Terra, né, um planeta de provas, expiações, nós sabemos quão difícil é falir nas nossas provas. A gente fala, estava indo tão bem, né? Eu falo para mim constantemente. Eu falo, não, hoje, ou então agora eu não vou fazer tal coisa. Quando você percebe, você fez uma coisa que você tinha prometido de pé junto a você, que você não faria mais. Então nós temos que estar muito atento a nós. Por isso que nós não podemos olhar o outro, porque enquanto nós estamos olhando o outro, nós não conseguimos dar conta de olhar para nós. A gente cai assim, rapidamente. Nosso pensamento, assim, num átimo de segundo, a gente muda o pensamento totalmente. Um pensamento bom, uma coisa que você diz que não faria mais, que é errado ou que é mal, você faz.
A 179, os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? Não, é como na Terra, há os que estão mais ou menos adiantados. Aqui mesmo no nosso espaço dá para notar. A Terra, em relação ao universo, não é nada. E dá para nós notarmos, principalmente aqueles que estão em missão do bem. Dá para contar nos dedos. E eles se destacam, mas eles se destacam silenciosamente. Assim como o oposto se destaca barulhentamente. O bem, ele é silencioso, ele é cauteloso. O mal não, ele quer fazer estardalhaço. E ele faz barulho. E ele atrai. Ele atrai porque ele faz barulho. Então, da 180, ao passar deste mundo para o outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, porque a inteligência nunca se perde. Mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la. Isso depende da sua superioridade e do estado do corpo que adquirir, né? Nós sabemos que nós somos espíritos. O que nós somos? Nós somos espírito. O corpo não é simplesmente uma vestimenta. Então o corpo bonito, o corpo perfeito, o corpo sarado, a cor da pele, o jeito do cabelo, dos olhos, né? Não influencia nada, porque nós somos espíritos. O corpo mais belo, a matéria mais bela pode abrigar um espírito altamente necessitado. E um corpo muito deformado, totalmente inerte às vezes, pode abrigar um espírito que está ali num resgate muito grande, numa resignação, que se você for ver pelo lado espiritual é de uma beleza muito grande. Nós somos espíritos. A 181, os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida têm corpos, porque é necessário que o espírito se revista de matéria para agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material, segundo o grau de pureza que chegaram os espíritos. E é isso que determina a diferença entre os mundos que temos de percorrer. Porque há muitas moradas na casa de nosso Pai e muitos grãos, portanto. Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, mas outros nada sabem. Então, é aquilo que eu estava falando, que nós nos achamos perfeitos, mas nós sabemos que existem por aí, né, nos mundos, outros espíritos revestidos de outros corpos, que para nós aqui é um ser verdinho, com olho só, com uma anteninha, né? Não tem nariz, porque nós achamos então o nosso nariz muito lindo, né? Porque o desenho do extraterrestre não tem nariz. Nariz é nós, né? O olho, para que ele quer dois? Nós temos dois, ele só tem um no meio da testa, né? Mas nós não sabemos como eles são. Eu assisti, não sei se alguém assistiu há uns dias, sobre o ET de Varginha. Eu sou do tempo do ET de Varginha, que foi um auê, né? A gente assistia na Globo, era noticiário diário, né? Então apareceu as moças, que eram as meninas, né? E uma mocinha, que agora são senhoras, né? Então elas falando, até hoje elas falam, elas choram ainda, porque na época elas foram ridicularizadas, né? E outras histórias, né? Diz que o ET lá foi capturado, né? Elas disseram que viram. Assim, eu na minha visão espírita falo, talvez tivesse, podia ser um espírito que estava ali, não sei, né? Mas também não duvido, mas também não me preocupei com isso. São coisas que a gente não deve ficar preocupado. Os ufólogos lá ficam todos em polvorosa.
Deixe-os ficar. É o trabalho dele, eles ganham para isso, outros porque gostam, né? Mas o ET de Varginha era um ser verde, né? E que diz que foi capturado. As meninas ficaram ridicularizadas na época. Não se levou a nada, se esqueceu. A Globo esses dias pegou e retornou a esse assunto. Aí eu assisti para lembrar lá como foi, porque na época foi notícia, a gente não tinha nem rede social, a gente não tinha. Então a gente assistia tudo que a Globo passava, né? Só que tudo a gente pode assistir, mas a gente tem que filtrar. Tem coisa que não é tão importante. Mas o ET de Varginha também era verde. Alguém já viu o ET que eles falam que é de outra cor? Não. Sempre é verde. Mas eles falaram, né? Falaram que parecia que tinha uma pele viscosa, assim como o extraterrestre, ET von Rom, que nós assistimos, todo mundo acho que assistiu, né? Que ele punha o dedinho que ele queria ir para casa, né? Então ele falava em inglês, todo mundo aprendeu a falar essa frase em inglês. ET, né? Von Rom, ele queria ligar para a casa dele. Né? Então ficou uma frase assim que até as crianças sabiam. Esse ET ele tinha também, só que esse daí não era verde, ele tinha uma pele assim escura, né? Uma pele viscosa, como as meninas do ET de Varginha falavam. Mas são coisas assim que não é a nossa preocupação. Voltando, falando mais uma vez o que a espiritualidade quer, é que nós tenhamos que nós utilizemos as orientações que ele traz para o nosso progresso. O progresso é individual, não é coletivo. É cada um no seu tempo, um ajudando o outro. Mas você não consegue mudar o outro. Você não consegue que o outro seja como você quer que ele seja. Então, já sabemos que não tem os corpos, né? Então vamos passar, porque tem muita coisa, não vai dar tempo. Esse, como eu falei para vocês, é um assunto inesgotável. Isso aqui é só assim, o básico do básico, né? Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós espíritos, olha lá, a resposta dos espíritos, na 182. Não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Para que você quer saber de uma coisa que está além daqui do seu entendimento? É aquilo. O ser humano é curioso por natureza. Nós estamos ainda numa fase de muita curiosidade, que não vai servir para nós para nada. Mas já perguntaram, né? Quem sabe viria uma resposta, né? Então ele fala que não, que eles não podem responder. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las e elas perturbariam. Por que Deus nos deu o esquecimento na reencarnação? O esquecimento das outras vidas. Já pensou se nós lembrássemos das nossas vidas passadas? Para viver uma vida só, que a gente só lembra dessa, já é uma confusão danada. Tem pessoas que piram, hoje em dia todo mundo, um monte de gente fazendo terapia, não consegue dar conta dessa. Já pensou se soubesse do lá atrás? Então, gente, tudo é perfeito, tudo de Deus é perfeito. Aí vem um comentário de Kardec, eu vou ler assim um pedaço, tá? À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espírita. A matéria se torna menos densa, ele já não se arrasta penosamente pelo solo, suas necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem para se alimentar, porque hoje em dia nós destruímos seres vivos para nos alimentarmos. O espírito é mais livre e tem para as coisas distanciadas percepções que desconhecemos. Vê pelos olhos do corpo aquilo que só vemos pelo pensamento. Aliás, eles veem pelo pensamento que nós vemos pelo olho do corpo, né? A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem, o egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal.
É assim que nos mundos superiores aos nossos, as guerras são desconhecidas. Não precisa ter guerra para dizer, ai, gente, assim, eu fico vendo essas guerras aí que estão na atualidade aí, umas coisas tão sem sentido, né? A Rússia querendo pegar a Ucrânia, tem sentido um negócio desse? Para quê? Se você perguntar para quê, não tem resposta, né? Isso daí é poder, né? Sede de poder de alguns. Então, é assim que nos mundos superiores, as nossas guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não têm motivo, aquilo que eu falei. Eu também não acho motivo para muita coisa, porque ninguém pensa em prejudicar o semelhante. Não existe sede de poder, não existe ganância, né? O que estraga é isso, a ganância, a vaidade, o orgulho, né? A intuição do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhe cause nenhuma apreensão. Eles a recebem sem medo, como uma simples transformação. E nós temos medo da morte. Eu fico assim refletindo, também é coisa minha, que eu vou falar para vocês. Eu falo assim, a gente tem medo da morte, porque nós sabemos quem nós somos. E que nós temos uma continha a pagar. E sabe aquela conta que você vai no restaurante, vai comendo, bebendo, pedindo, tá legal. Aí chega aquela conta, né? Vem a conta, os 10% ainda de gorjeta. Aí você fala, gente, tudo isso, né? Você sabe onde você foi, você tinha ideia de quanto você ia gastar, você teve a liberdade de escolher, mas depois tem que pagar. Né? É assim que funciona. E eles não. E Chico Xavier, alguns espíritos aqui também não tem medo. Chico Xavier, no dia do desencarne dele, disse que se preparou todo, deitou na caminha dele, que eu conheci, uma casinha pequenininha, maravilhosa, um quartinho bonitinho, simples de tudo, e disse, graças a Deus, e foi embora. Ele se preparou, deitou, disse graças a Deus, talvez pela missão cumprida e pela partida mesmo, né? De que chegou a hora, deu graças a Deus, estava todo mundo lá atrás de negócio de futebol, né? E ele deitou-se, deu graças a Deus e foi embora tranquilamente. Olha a evolução desse espírito. A gente não. Para começar, nós ficamos lá pedindo, implorando, o coitado lá no último, sofrendo, o corpo se acabando, o corpo já se acabou e nós pedindo para ficar. Já tem aquela turma, a turma do não vai não, fica. Nós temos que ter essa noção do sofrimento que o espírito está, não são todos, alguns querem ficar mesmo. Só que aquele pensamento da família, das pessoas que o amam, a gente quer estar junto, a gente quer. Mas se a pessoa chegou a hora da partida, ficar aquela vibração total, a pessoa também começa a ficar... Nós já somos inseguros para partir, todos nós, né? Fala assim, nossa, eu lembro que a Renata falou para nós, né, no nosso curso, que o Richard Simonetti falou, estou com medo, quando ele viu que estava a hora da partida dele. Falou, pai, estou com medo. E ele era um profundo conhecedor da doutrina espírita, né, um estudioso, um espírito que conhecia, que sabia a vida no mundo espiritual. Mas é por conta da nossa ainda, da nossa imperfeição. Nós sabemos quem somos e nós temos. Agora, aquele espírito que já venceu, já está mais do lado de lá do lado de cá, porque para o Chico Xavier era uma coisa só, né? Ele transitava entre os dois mundos. Então, para ele, normal, graças a Deus, missão cumprida, graças a Deus que estou indo, e foi embora quietinho. Sabia exatamente o momento de ir e agradeceu por isso, tá? Deixa eu ver, porque nós vamos dividir em duas vezes isso aí, tá? Lá tá parado. Hã? Lá tá parado. Ah, tá?
Nem estou vendo aqui. Então, gente, quanto menos material é o corpo, menos sujeito está às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro é o espírito, muito menos sujeito às paixões que o enfraquecem. Então, como eu estava falando do Chico Xavier, apesar de a matéria dele, né, que ele deve ter pedido, né, para ter passado por muitas provações, ele passou por muitas provações. Ele estava preparado na hora da partida e venceu todas, resignado, todos com fé, né? Assim, né? Passou por tantas, quem conhece a história dele, né? A gente já leu. É assim, um espírito que veio assim com um resgate grande também, mas não se deixou abater, sempre auxiliando ao próximo. Aqui, passou a 183. Passando de um mundo para outro, o espírito passa por uma nova infância. A infância é por toda parte uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua como entre vós. Aqui a nossa infância é um período assim de esquecimento, né? É um período em que você está se adaptando à nova encarnação. Então, raras exceções, a criança é todo um amorzinho bonitinho. Está carregando o espírito assim, você olha a matéria, não tem quem não se apaixone, né? Mas está carregando ali um espírito milenar. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Nem sempre. Mas pode pedir e obter o que deseja se o merecer. Porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau de sua elevação. Não adianta na próxima lá, encarnação, eu estou lá, né? Vou estar lá no nosso lar estudando, aí, Marlene vai reencarnar. Eu quero ir lá para um mundo adiantado, não quero voltar para a Terra mais não. Mas não vou. Você está preparada? Eu estou, porque a gente sempre acha que está. Mas você não está, né? Você vai voltar para a Terra. E aí você vai escolher ainda os seus desafetos, alguns dos seus desafetos para viver junto, para vocês se entenderem, para vocês apararem as arestas. E aí você vai fazer o seu plano reencarnatório com a espiritualidade, e depois chega aqui, eu mesma já falei isso, para que eu escolhi, se eu não sabia que eu não ia dar conta? A gente achava que ia dar conta, e nós temos que fazer de tudo para dar conta. Nós temos as nossas provas para superá-las. Vai ser difícil? Vai, mas se fosse fácil não ia valer, né? Se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde irá reencarnar-se? O seu grau de elevação. Então existem equipes que trabalham no processo reencarnatório. Não é assim ao Deus dará. Tudo é muito organizado. Se o espírito, o estado físico e moral dos seres é perpetuamente o mesmo em cada globo, não. Os mundos também são submetidos à lei do progresso. A Terra tem o progresso dela. Ela está toda doentinha, tadinha, acabamos com ela, né? Machucamos, fizemos tanta coisa com a Terra, ela está doentinha também. Mas ela está se rebelando, vocês estão vendo, né? A bichinha está dando sinal de que está pegando no tranco e ela vai dar um tranco na gente. Nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos, mas todo mundo vai evoluir, tanto o planeta quanto nós. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior. E a Terra mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre quando os homens se fizerem bons. Então a Terra também vai se regenerar, assim como nós. Mas ela só vai se regenerar quando nós nos regenerarmos.
Tem gente que está esperando aí dormir e no outro dia acordar, a terra entrou no estado de regeneração. As pessoas acham, tem muitas pessoas acham que a terra que vai ser um estalo assim. Aí a terra vai entrar no estado de regeneração. Está lá esperando, continuando fazendo tudo que faz, esperando. Amanhã eu vou acordar, a terra vai estar maravilhosa. Não, a terra só vai se regenerar a partir do momento em que nós, os habitantes dela, nos regenerarmos. Oi? Alguém falou lá, né? Então, não vai ter milagre de acordarmos e a terra vai estar bonitinha, não. Ela vai se regenerar. A única coisa que eu falei, alguns espíritos não retornam mais àqueles que estão atravancando, tá? Então, gente, eu vou passar aqui, né? São muitas coisas, eu vou deixar para uma próxima vez eu continuar. São muitas, esse assunto, como eu falei para vocês, ele é inesgotável assim para a nossa concepção, no nosso atual estado evolutivo, porque muita coisa. Aqui eu não abordei nada de ciência, porque eu nem tenho competência para isso. Eu não abordei nada de ciência, nem de ciência. Ciência geral abrange muita coisa. Mas, assim, o básico que nós precisamos saber. Eu estou organizando e numa próxima vez nós vamos continuar como uma roda de conversa, porque aí eu quero que todo mundo, né? Eu e a Neuza estamos aí coordenando uma roda de conversa, mas a coordenação pode ser de outros ou de todos, mas todos participam. A roda da conversa é para todos opinarem. Quem tiver uma consideração, está aberto a todos. Então nós vamos continuar esse assunto na próxima roda da conversa, tá bom? Então eu agradeço a atenção de vocês, né? Que paramos aqui então, vamos pensar sobre isso, sobre a regeneração da Terra, que só acontecerá com a nossa regeneração. E nossa regeneração vai acontecer a partir do momento em que eu conseguir superar a mim mesmo. Eu não vou nunca superar o outro. Eu não tenho que ver o outro que o outro está fazendo. Cada um vai superar a si mesmo. A partir do momento em que a maioria conseguir se superar positivamente, todos ganharão com isso. É isso que nós desejamos, é isso que nós buscamos, e a partir do momento em que nós conseguirmos isso, não teremos mais dores, não teremos aflições, não teremos desgostos, não teremos tristeza. É isso que Deus nos deu, que Jesus está nos fortalecendo com a espiritualidade de luz, e nosso Pai está nos aguardando. Vai nos aguardar até quando for necessário, mas que nós não precisemos ir para outros mundos, passar por tanta dificuldade maior ou igual na Terra, sempre melhor, tá? Então vamos agradecer a espiritualidade que esteve aqui conosco, agradecer aos nossos amigos, os nossos irmãos que aqui estiveram, que têm estado nessa casa em estudo conosco, né? A plateia está lotada de irmãos desencarnados. Eu agradeço a presença de todos, encarnados e desencarnados, amigos, companheiros de evolução, e que Jesus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, juntamente com os missionários da luz, possam nos intuir, nos acolher em seus braços nas horas de desespero, de dificuldade, de angústia, de tristeza, até que nós aprendamos a caminhar por nossos próprios méritos. Que Jesus nos abençoe a todos e nos dê felizes dias. Agora nós vamos lá para os passes, né? E que todos sejamos abençoados. Boa noite a todos.